O mês de agosto é o mês que na nossa Igreja Católica nós dedicamos para refletir a respeito das diversas vocações existentes. Hoje nós refletimos um pouquinho sobre a vocação ao ministério ordenado, vocação para o serviço na igreja a partir do sacramento da ordem, diáconos, padres e bispos servindo a Deus e ao seu povo. E outros domingos vamos refletindo sobre a vocação familiar, vocação à vida consagrada e religiosa, por fim, os vários ministérios, inclusive sendo catequista na nossa igreja. Ainda bem que a igreja se ocupa de ajudar as pessoas para que possam refletir e fazer uma boa escolha ao longo da vida. De fato, o nosso sistema educacional é muito falho. Eu lembro que vim estudar uma disciplina a respeito de orientação vocacional, profissional, já quando eu fazia um mestrado, isso já era padre, né? Acho que de 98 a 2000, o primeiro mestrado que eu fiz, eu tive uma disciplina falando um pouco a respeito disso. E é importante dizer que quando nós falamos de vocação, nós lembramos da própria etimologia da palavra, que no latim é o verbo vocare, que é o verbo chamar. Não é um grito que a pessoa escuta, ei, venha ser médico, venha ser advogado, venha ser padre. Mas esse chamado é algo que brota do interior da pessoa. Nós precisamos nos sentir integrados à vocação, à profissão. Nós precisamos de uma vinculação afetiva. Nós precisamos ter esta identificação, precisamos gostar daquilo que nós estamos fazendo. Portanto, a vocação está muito atrelada à questão da motivação. O que é que nos motiva? A motivação vem do verbo movere, aquilo que nos faz movimentar, aquilo que faz com que eu possa buscar realmente atingir um sonho que eu tenho, para que eu possa me realizar na família e na sociedade. Mas vocação não pode nem deve ser apenas motivação, mas a motivação que também nos faz com que nós nos mantenhamos naquilo que nós estamos fazendo. A motivação não pode ser algo puramente da subjetividade e das emoções, das paixões. Portanto, hoje, dia do Padre, eu fico me perguntando se hoje o que me motiva a continuar no sacerdócio são os mesmos sentimentos que eu tinha quando, por exemplo, ainda era adolescente, que participava de um encontro vocacional para que pudesse ter discernimento. Muitas das vezes nós iniciamos em uma vocação ou optamos por uma profissão e no começo estamos muito emocionados, muito felizes, abraçando todo o trabalho com tantos sonhos e aspirações, mas nós ouvimos também que existem os ossos do ofício. Toda profissão exige de nós vencer muitos obstáculos. E nestes momentos, ou em algumas ocasiões, as pessoas começam a querer desistir, a fracassar, ficam desiludidas, sem encantamento com a escolha que elas haviam feito no início da própria vida. Eu já vou completar 29 anos de padre e a cada dia me pergunto, eu tenho o mesmo élan, vou usar uma palavra francesa, o mesmo élan, a mesma motivação, o mesmo interesse, o mesmo amor pelo sacerdócio, ao subir ao altar para celebrar a Santa Missa, para visitar um enfermo, para confessar uma pessoa, para pregar o Evangelho. É importante que nós nos mantenhamos sempre motivados. Isso deve exigir de nós também um conhecimento a respeito das diversas profissões. Como eu disse, por que o sistema educacional é falho? Porque no máximo, quando os alunos estão no terceiro ano do ensino médio, as escolas, os cursinhos chamam alguns profissionais que vão ali
fazer um pequeno testemunho do que é ser advogado, do que é ser médico, do que é ser contador, administrador, do que é ser professor. E é uma coisa, de fato, que muito célere, rapidamente passa tudo isso. Eu diria que é muito importante que os pais de famílias, as mães de famílias comecem a conversar com as crianças e a observar também o comportamento das crianças. Outro ponto fundamental é que nós possamos transparecer, manifestar visivelmente realização naquilo que nós fazemos. Quem vai ser um pai de família se tem um pai que é horrível, um pai que não ama, um pai que é violento, um pai que não transmite amor, que não transmite doação para a família, uma mãe que não cuida dos filhos? Quem vai querer ser um professor se aquele professor é áspero e também não está nem preocupado com os seus alunos? E assim também um sacerdote que não demonstra amor, que não tem atenção para com o seu rebanho. Então é muito importante e é uma responsabilidade muito grande dos que já são vocacionados, já fizeram a sua escolha profissional, manifestar às gerações mais jovens a realização que tanto almejaram, que tanto sonharam ao longo da vida. E o pior de tudo é quando as crianças e adolescentes não têm o direito de escolher, porque os pais estão cooptados pelo neoliberalismo, pelo capitalismo, pela ânsia do capital, do lucro, e colocam em primeiro lugar a subsistência material, a riqueza, os valores materiais, e não deixam com que os filhos possam fazer uma escolha livre, porque para muitas pessoas só importa o dinheiro e não a felicidade. Que coisa ruim, ruim demais. Um sacerdote que só pensa em dinheiro, um médico que só pensa em dinheiro. É horrível, eu fico me perguntando, uma pessoa sem coração que acolhe um pobre assalariado, um médico que não tem vergonha de cobrar uma consulta 600, 700 reais para uma pobre pessoa que no máximo vai ganhar um salário mínimo. Não tem coração uma pessoa dessa, não tem amor à própria profissão, esqueceu-se do juramento de Hipócrates. Infelizmente acontece isso em todas as profissões, pessoas que realmente perdem o sentido do serviço. O mais importante não é a busca só da nossa realização profissional, mas é saber que o nosso trabalho, a nossa doação, o nosso sacrifício diário engrandece a sociedade, engrandece o povo de Deus. E hoje, voltando ao Evangelho que nós escutamos, que é a continuidade do Evangelho de domingo passado, como eu disse, o Evangelho, capítulo 6 de São João, o discurso sobre o pão da vida, o pão eucarístico, que vai prosseguir ainda por vários domingos. Eu disse isso no domingo passado. E recordemos que Jesus começou multiplicando os pães. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou 5.000 pessoas. A sensibilidade de Jesus de querer saciar a fome das multidões. E depois Jesus foge, porque eles querem eleger Jesus como rei. E Jesus foge. Jesus não aceita. Jesus não vai se iludir pela glória humana. Jesus não quis ser aceito como rei. Jesus foge e mais uma vez eles vão em busca de Jesus. Agora eles vão encontrar-se com o Senhor. E Jesus diz claramente: sabe por que vocês estão me procurando, me buscando? Não é porque vocês acreditaram nos sinais, no sinal que eu realizei, mas é porque eu dei comida a vocês. Olha aí, tem tudo a ver com o domingo de hoje, motivação. A mesma pergunta nós devemos nos fazer: por que nós buscamos a Jesus? Por que nós queremos participar da igreja? Por que nós ainda rezamos? Por que buscamos o Senhor? Quais são as verdadeiras motivações que nós temos? Jesus viu claramente que a motivação deles era puramente material. Puramente material. Era uma relação onde eles sempre queriam obter algum tipo de vantagem. E nós devemos nos perguntar: por que nós buscamos a Jesus? Por que estamos na igreja de Cristo? Nós estamos aqui para servir ou para sermos servidos? Isso é um perigo, até para mim como padre,
Eu estou aqui para servir a Jesus, para servir a sua igreja, para ser continuador da sua obra redentora, ou eu só quero receber da igreja, eu quero ter reconhecimento, porque um padre tem um mínimo para sobreviver. Será que quando o trabalho vem, as exigências estão em cima de mim, eu tenho essa disposição de servir a Cristo? Ou eu apenas quero servir, ser servido? Quero me servir de Cristo, quero me servir da igreja, mas não quero servir. Isso em todas as pastorais. Há pessoas que são muito vaidosas e procuram obter vantagens e lucros, mesmo dentro da igreja. O espírito de serviço, de renúncia, de doação, de solidariedade, muitas das vezes fica oculto e nós não conseguimos perceber realmente esse serviço que é necessário para que o reino de Deus sempre mais se engrandeça. Por isso Cristo disse claramente: vocês me procuram não porque acreditaram nos sinais que estou realizando, mas vocês receberam o pão. Mas também lá no deserto, nosso Moisés também nos deu o maná, mas foi o Pai que deu. É o Pai quem dá o verdadeiro alimento, alimento que dura para a vida eterna. Devemos hierarquizar em nós o que é mais importante. Se são os bens materiais, se é a busca pelos bens materiais ou os bens espirituais. São Paulo, na carta aos Colossenses, tem uma passagem belíssima, quando ele diz: se ressuscitados com Cristo, aspirai aos bens do alto, aos valores do alto, aos dons espirituais. E Jesus sabe que nós somos fracos, sabe que nós somos pessoas frágeis e muitas das vezes estamos corrompidas pelos bens materiais, mas há valores muito mais importantes que nós devemos considerar. Por isso, lutar, aspirar, correr atrás dos bens espirituais. Há valores que o dinheiro não é capaz de nos dar, mas em Cristo nós temos plenitude, em Cristo nós temos alegria, em Cristo nós nos completamos. E é por isso que nós estamos aqui também, para buscar o pão vivo que veio do céu, para nos alimentarmos da Santa Eucaristia, para deixar que Jesus realmente preencha o sentido da nossa vida. Quando deixamos a vida de oração, quando esquecemos de ouvir a palavra de Deus, quando não comungamos mais de forma digna, o que vai acontecer? A nossa vida é um desastre. Há poucos dias eu estava na Santa Missa, entrou um rapaz alcoólatra, completamente angustiado, queria inclusive se suicidar. Ele estava tentando preencher o sentido da vida dele, fugindo do próprio Deus, colocando no álcool, na bebida alcoólica, nas drogas, o sentido da sua existência. Mas ele via que nada daquilo tinha sentido. E ele disse que queria a bênção do padre para depois dali se matar. Olha a loucura do jovem, né? Estava completamente perturbado, porque ele disse que nada na vida dele tinha mais sentido. Quando nós nos esquecemos de Cristo, quando deixamos de caminhar na presença de Deus, quando não mais buscamos a santa comunhão, a nossa vida se transforma em um vazio enorme, em um vazio incomensurável. Peçamos a Jesus a graça de Ele continuar do nosso lado, oferecendo-se como sacrifício para a nossa plenitude, para a nossa salvação, mesmo que nós não o busquemos sempre, mesmo que na distração dos prazeres da vida, nós em muitas ocasiões possamos preferir outra coisa que não o próprio Cristo Eucarístico, que deve preencher a nossa vida de alegria, de sentido, de significado. O Senhor tenha misericórdia de nós e possa mais uma vez nos alcançar com a sua bondade, com a sua misericórdia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.